Ontem o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ele fez uma visita à Associação Comercial de São Paulo, convite feito pelo presidente Alfredo Kutait, e poderia ter sido uma visita dessas protocolares, em que as autoridades fazem um discurso protocolar, falando um monte de baboseira. A gente está cansado de ouvir baboseira de político, mas não foi o que aconteceu, não. Não foi o que aconteceu. A gente viu um Arthur Lira claro nas colocações, e a conclusão final de quem escutou, de quem acompanhou, e a sua agora, quem sabe vai ser a mesma, é que a relação política entre o governo e o Congresso está longe do patamar mínimo necessário para que as votações que o Brasil precisa e as votações que o governo quer fazer possam avançar de fato. Recentemente, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, declarou que o governo quer colocar a votação da reforma tributária para abril. Nós estamos em março, abril. E pareceu uma posição otimista. Para qualquer um é uma posição otimista, mas ele falou abril. Chegou até a falar, quem sabe, talvez primeiro semestre, mas ele chegou a soltar abril. O ministro das Relações Institucionais do governo, Alexandre Padilha, ele disse que dá para conquistar não só os votos dos partidos que apoiam o governo, que como vamos combinar que é sempre difícil, mas também muitos partidos que são de oposição, mas estão abertos ao diálogo, segundo ele. Aí a gente vai e ouve o Arthur Lira de ontem e fica com a impressão de que Rui Costa, Padilha, não parece, não está parecendo. Está parecendo que tem uma desorganização, que não é aquilo que sugere essas falas, essas declarações. Bom, e o Arthur Lira deu alguns recados. O primeiro recado que o Arthur Lira deu na reunião da Associação Comercial foi dizer, e acho que é um recado muito positivo, que as ideias, certas ideias que o governo Lula defende, namora, não tem passagem na gestão dele. Não vão passar na Câmara dos Deputados. Vamos ver. Deveremos discutir avanços e não retrocessos com relação à reforma trabalhista. Nós deveremos discutir a preservação de um Banco Central independente, não tenham dúvidas disso. Esse ambiente de debates e de falas que não agregam só pioram o ambiente da taxa de juros. Então, quem é que falou, quem é que criticou o Banco Central? Aonde é que estão os debates contrários à independência do Banco Central? No Palácio do Planalto. A gente ouviu a entrevista do presidente Lula ao jornalista Reinaldo Azevedo no programa dele, o É da Coisa. A gente escutou. O presidente estava bravo. Falava do Roberto Campos como um inimigo do Brasil. Dizia que o Brasil não pode ficar nas mãos de um homem. Pode, segundo ele, num homem. Quando ele não vê que não é um homem, que Roberto Campos representa a instituição Banco Central. Na cabeça do Lula, os juros são uma taxa que você arbitra por vontade. Eu fui eleito, sou presidente, por que eu não posso mexer nos juros? Me explique, por que os juros estão a 13,75? Não é isso que ele quer ouvir. Ele quer poder falar essa frase, para aplauso de alguns, mas espanto de outros. Os juros são definidos tecnicamente por uma equipe de estatísticos, de economistas. Não é assim. Tanto é que agora, com a perspectiva de aperto de crédito, é muito provável que os juros comecem a cair. É muito provável. Não porque o Lula falou que o juro ia cair. O Lula pode falar o que ele quiser. Mas o Arthur Lira deu um recado. Nós não vamos brincar com reforma trabalhista. Nós não vamos brincar com a independência do Banco Central. E esse ambiente de debate, leia-se declarações do presidente, só pioram o ambiente em torno da taxa de juros. Ou seja, zero chance de qualquer mudança na reforma trabalhista, zero chance de mexer na independência do Banco Central. Bom, outro recado de Arthur Lira
aí foi para os partidos de esquerda, para a coordenação política do governo, para o apetite do PT, que quer pegar todos os cargos. Ele sugere que é preciso um certo cuidado, né, com o Centrão. Vamos ouvir. A salvação da estabilidade política no nosso país é feita a partir da média conciliatória dos partidos de centro. A Argentina, nosso vizinho, não tem partidos de centro e vive há anos em crise ininterrupta, porque falta o equilíbrio de se dialogar e diminuir a distância dos extremos. E é exatamente isso. Toda vez que a gente se perde num debate de extremos, a gente não chega a lugar nenhum. Cabeça no micro-ondas, pé no freezer, e nós não vamos para lugar nenhum. O pé fica congelado, apodrece, a cabeça ferve e morre o corpo. Não funciona. A salvação da estabilidade política é feita pelo centro. E essa gula petista de cargos e de tentar aprovar na base da tratorada não vai funcionar. O Arthur Lira já deixou claro com essa frase dele, né? Por isso que eu disse, não foi uma visita protocolar a convite do Alfredo Kotait, foi uma visita que gerou declarações importantes que devem ser observadas. Arthur Lira, a certa altura, ele fala duas coisas que deixam a gente preocupado. Eu, pelo menos, fiquei preocupado. A primeira, ele fala de uma mudança constitucional que ele defende, mas que ele acha que não vai ser fácil aprovar, porque o governo é contra. Vamos ouvir. A nossa mensagem é que o Brasil terá na Câmara dos Deputados, eu espero que no Senado Federal da mesma forma, portanto no Congresso Nacional, o equilíbrio, a razão, a chance de trazer temas como as reformas que ainda faltam, a administrativa, como ali há pouco a gente conversava e somos cobrados por ela está pronta para o plenário. Mais difícil ideologicamente nesse governo? Difícil ideologicamente nesse governo. Então, a reforma administrativa que está pronta, que ele defende, que no Congresso muita gente defende, está pronta para votar, mas o governo é contra. O que é uma loucura. O que é uma loucura completa. Como é que o governo pode ser contra uma reforma administrativa que vai melhorar e azeitar a máquina pública? Como o governo pode ser contra? Não vai tirar o direito de ninguém, porque não vai atingir ninguém que está trabalhando. É inacreditável. A certa altura, Jorge Bornhausen, que foi senador da República, que estava presente ao encontro, falou sobre a reforma administrativa, perguntou a Arthur Lira sobre isso. Mas escuta, como pode um negócio que vai ser para os próximos? E o Arthur Lira pondera, de fato, ia ser para os próximos, mas o governo é contra, né? Então precisamos ver se tem algum avanço. Mas preocupa, porque será que tem alguma chance de passar? Pela fala do Arthur Lira, não, porque tem que ter um certo consenso, não tem. Aí depois eu disse que eu fiquei preocupado, porque eram duas coisas que ele falava. Uma é administrativa, que é importante, não deve rolar. Depois ele fala de uma mudança que o governo defende, mas do jeito que está a organização, vai ser difícil aprovar. Vamos ver. Nessa linha, nós temos uma reforma administrativa que está pronta para o plenário da Câmara dos Deputados e nós temos uma vontade conjunta do governo eleito, através do seu ministro da Economia, através de quem faz a parte econômica do governo, em dialogar com o Congresso para tentarmos votar a reforma tão falada, tão difícil, tão angustiante e que vai causar tantas discussões, que é a reforma tributária. Nós teremos um tempo para que o governo também se estabilize internamente, porque hoje o governo ainda não tem uma base consistente, nem na Câmara, nem no Senado, para enfrentar matérias de maioria simples, quanto mais matérias de quórum constitucional. Aí a gente, todo mundo quer a reforma tributária. Não vou nem discutir, nem falar aquela frase, cada um tem a sua e tal, mas a gente tem que tirar uma reforma tributária, não importa qual seja. Cito de novo o ex-senador Jorge Bornhausen, que estava presente, que ele acha o seguinte, não tem chance, não vai passar. Ele estava bem pessimista, não vai passar. Por
Porque o momento de passar uma reforma tributária é quando dá para fazer alguma bondade, tipo reduzir a carga aqui ou ali. Não vai ter redução de carga. Bernardo Api, que é o secretário extraordinário do Ministério da Fazenda, que cuida da reforma e que foi entrevistado no Canal Livre anteontem, tá animado, acha que o momento é oportuno. Mas Arthur Lira entende de um assunto que o Bernardo Api não entende. O Bernardo Api entende de fazer reforma tributária. O Arthur Lira entende de estacionar emendas na Constituição. É um valet. É um valet de emendas na Constituição. Ele sabe o que cabe e o que não cabe. Esse carro aqui é grande demais, não dá nessa vaga. Aquele lá não dá, esse aqui é uma moto, não vai. Enfim, ele sabe. E ele acha e disse que do jeito que está o governo organizado, e aí, ou o governo toma isso como uma ofensa, ou o governo vai fazer a lição de casa e admitir que realmente está uma baderna, que o governo não tem projeto, que o governo não se organizou, que o governo não sabe para onde ir, que o governo está perdido. O Arthur Lira disse isso. O governo não consegue aprovar uma matéria simples no Congresso Nacional. É duro ouvir isso. Agora, se o presidente Lula tiver, digamos, sensibilidade, humildade, ele vai ouvir isso e vai dizer, vamos ver o que tem de verdade nessa fala do Arthur Lira. Ela preocupa. É preocupante ouvir que nós não temos chance na reforma administrativa, é preocupante ouvir que a reforma tributária vai ser difícil de aprovar com este grau de organização do governo. Nós já estamos no dia 7 de março, o governo tomou posse no dia 1 de janeiro, e o governo não conseguiu organizar a sua base. Ah, mas leva tempo. Bom, então não adianta o Rui Costa falar que em abril aprova a reforma tributária. Doido. Ou o Padilha dizer, não, estamos conversando, os partidos da oposição estão abertos a dialogar. Abertos a dialogar é uma coisa. Todo mundo está aberto a dialogar com qualquer um. Agora, aberto a votar, aberto a mudar suas convicções. Então, está um negócio complexo, está um negócio difícil. E essa fala do Arthur Lira, ela é importante por isso. Eu fiquei até surpreso, porque ele não é de dar grandes recados e tal, mas aqui tem uma coleção de recados, claro, todos muito educados, mas que são importantes. Não teremos retrocesso, ótimo. Não vem com esse negocinho de mexer na reforma trabalhista, nem mexer em Banco Central, excelente. Olha, Centrão vai fazer a diferença, foi o que ele falou. O governo nós não vamos, infelizmente, conseguir aprovar a reforma administrativa, se o governo não mudar, mas também nós não vamos conseguir aprovar a reforma tributária se o governo não mudar, porque está faltando estabilidade política, está faltando organização, o governo está atrapalhado. O Arthur Lira, óbvio que ele nunca ia ser o presidente da Câmara dos sonhos do governo Lula, se o Lula pudesse escolher outro, nem de qualquer governo de esquerda, pelas convicções dele, pelo passado dele, enfim, nunca. Mas o conteúdo dessas declarações, mostrando sensatez, indica que a eleição dele para a Câmara dos Deputados, para a presidência da Câmara dos Deputados, talvez tenha sido o movimento político que o Brasil precisava, para que a gente saísse desse atoleiro radical, direita-esquerda, puxa para cá, puxa para lá. A certa altura ele diz que o Brasil, o Congresso, né, as discussões, às vezes parece até um barco, que cada um rema para um lado. O barco roda, anda em círculo, não avança. E o Brasil precisa avançar, o Brasil precisa andar para frente, o Brasil precisa andar para frente com equilíbrio, precisa andar para frente com prudência e não sair fazendo coisas atabalhoadas e tentando votar algo que depois não passa e a gente perde a chance. Nós já tivemos essa experiência de uma votação da reforma da Previdência que não passou por um voto. Nós já vivemos isso, é frustrante, não pode acontecer de novo. Então, ficam os recados do Arthur Lira, todos muito positivos. Insisto que essa é a minha visão dessa sequência de fatos. Você pode concordar ou discordar, mas pelo menos você sabe o que eu penso.